Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história da formação de Santo Antônio do Sudoeste do Paraná. Vamos falar sobre os primeiros moradores do município, sobre os desafios enfrentados e como se desenvolveu a cidade ao longo dos anos. E para isso contamos com a presença de um convidado especial. Hoje estamos aqui com Paulo Alexandre Soares, filho de um dos fundadores do município. Paulo é morador aqui de Santo Antônio do Sudoeste. Ele cresceu ouvindo relatos importantes transmitidos pelo seu pai sobre o início de Santo Antônio. Seu pai hoje já é falecido, mas deixou um grande legado de memórias. Seja bem-vindo, Paulo. Paulo, você poderia nos contar como seu pai chegou aqui na região? Meu pai veio do município de Farroupilha, Rio Grande do Sul, no ano de 1950. Ele veio em busca de terras férteis e melhores condições de vida. Ele chegou com poucos recursos, mas com muita esperança de construir um futuro melhor para sua família. E como era o dia a dia das famílias? Meu pai veio do município de Farroupilha, Rio Grande do Sul, no ano de 1950. Ele veio em busca de terras férteis e melhores condições de vida. Ele chegou com poucos recursos, mas com muita esperança de construir um futuro melhor para sua família. As casas eram extremamente simples, feitas de madeira ou materiais improvisados, como pedra ou até palha, em determinadas situações. Aos poucos, conforme melhoravam de vida, iam construindo casas melhores e mais seguras. E como era o dia a dia das famílias? Era uma vida bastante simples, baseada na agricultura. As famílias plantavam para sobreviver e trabalhavam muito juntas. E o transporte, como funcionava? Era muito precário. As pessoas se deslocavam a pé, a cavalo ou de carroça. Algumas motos velhas ainda não havia boas estradas, não suportavam carros ainda as estradas. As mudanças marcaram mais o crescimento da cidade. Eventos importantes foram a chegada da energia elétrica, a melhoria das estradas, junto com a chegada de ônibus para fazer o transporte das crianças até a escola, construção de escolas e comércios, chegada de maquinários para auxiliar no trabalho na roça, chegada de professores às escolas, que muitas vezes faltava. Agora uma pergunta não menos importante. Como era a religião nessa época? A religião era algo muito importante. A fé ajudava as famílias a enfrentar as dificuldades e mantinha a comunidade unida. Muitas vezes, os encontros religiosos eram um lugar de conhecer pessoas novas, conhecer vizinhos novos. Às vezes moravam longe, às vezes o pessoal não se via por questão do trabalho, questão dos compromissos. Seu pai contava alguma história marcante? Eventos importantes foram a chegada da energia elétrica, a melhoria das estradas, junto com a chegada de ônibus para fazer o transporte das crianças até a escola, construção de escolas e comércios, chegada de maquinários para auxiliar no trabalho na roça, chegada de professores às escolas, que muitas vezes faltava. Como era o acesso à educação? O acesso à educação era bastante difícil. Muitas crianças, na verdade, não tinham acesso à educação, visto que precisavam trabalhar para auxiliar os pais em casa. As escolas eram longe e muitas crianças ajudavam no trabalho familiar, como dito anteriormente, mas ainda assim havia grande esforço para estudar. Na época havia momentos de lazer? E como era? Sim,
as pessoas faziam festas, faziam encontros e participavam de eventos religiosos. Tinha a missa semanalmente. Eram momentos importantes de convivência, de entrosamento entre os moradores da comunidade. Paulo, o que seu pai mais valorizava nessa história? Meu pai sempre dizia que devemos valorizar nossas raízes, respeitar a nossa história, reconhecer o esforço de quem construiu tudo isso, reconhecer quem nos ajudou em momentos de dificuldade, reconhecer os pioneiros que ajudaram a melhorar as coisas e a chegar nas facilidades e na tecnologia, no desenvolvimento que temos hoje. E qual mensagem essa história deixa para as novas gerações? Ele sempre valorizava o esforço, o trabalho duro, a coragem e a união entre as pessoas da comunidade. Paulo, muito obrigado por compartilhar essas histórias tão importantes com a gente. Seu relato ajuda a preservar a memória da nossa cidade e valorizar quem faz parte dessa construção. E a você, ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos que esse episódio tenha despertado em você o interesse pela história de Santo Antônio do Sudoeste Paraná. Não deixe de compartilhar com outras pessoas esse podcast e continuar valorizando a nossa história local. Até o próximo episódio.